Este é o programa Debate Brasil, eu sou o Paulo Passarinho. Hoje, dia 16 de dezembro de 2015, retornaremos ao debate sobre o momento político que vivemos. Um momento muito tenso, onde a Presidente da República, o Presidente da Câmara, o Presidente do Senado, o Vice-Presidente da República, todos de alguma maneira encontram-se na Berlinda. Para discutir esse momento bastante peculiar da história política brasileira, vamos contar mais uma vez aqui com a participação do engenheiro Pedro Celestino, presidente do Clube de Engenharia. Muito obrigado, Pedro, pelo seu retorno aqui ao nosso programa. Eu que agradeço. Acho que essa oportunidade nos permite furar o bloqueio da grande imprensa e mostrar o outro lado do que está acontecendo. Será um prazer ouvi-lo. Junto com Pedro Celestino, Léo Lince, cientista político, vem se dedicando há algum tempo ao estudo da reforma política no Brasil e particularmente desses movimentos de ida e vinda da nossa democracia, para muitos ainda muito distante do que deveria ser. Léo Lince, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa Debate Brasil. Eu que agradeço o convite e me coloco à disposição. Acho importantíssimo que haja um aprofundamento do debate sobre essa situação particularmente complexa que o nosso país está vivendo. Como que você a vê essa situação? O que você atribui a um processo de governo que, podemos dizer, foi exitoso dos governos, principalmente de Lula e da própria Dilma? Ela foi reeleita. O que, no teu ponto de vista, ocorreu em 2015, tanto do seu ponto de vista político, como também econômico? Eu estou convencido de que nós estamos vivendo no Brasil de hoje um fim de ciclo. Aliás, há um certo consenso, quase todos que analisam a situação política brasileira são levados a concordar que a gente vive um momento de fim de ciclo. O que não quer dizer que haja consenso sobre uma infinidade de outras coisas, porque dependendo do local onde você coloca o começo do ciclo, ele define que tipo de fim de ciclo ele prefere. A que ciclo você, por exemplo, se refere? Eu acho que a gente vive um feixe de crises. Porque se perguntar um tucano, ele vai dizer que é o fim do ciclo do lulopetismo. Aí vamos botar os tucanos, aí tudo vai ficar uma maravilha. Mesmo entre os petistas, houve um certo período que dizeram, o Lula foi uma maravilha, mas a Dilma é uma roda presa e se tirar a Dilma, volta o Lula, acabou o ciclo da Dilma só. Outros podem analisar que você vive um fim de ciclo do padrão de política, do modelo macroeconômico neoliberal, que vem desde o Collor, passou pelo Lula, pelo Fernando Henrique, pela Dilma, em linhas gerais, esse ciclo estaria se encerrando. E acho que consideram que, de repente, eu me aproximo mais desses, que é um fim de ciclo da chamada Nova República, como a transição da extraordinária luta do povo brasileiro pela democracia contra a ditadura civil-militar, que nos infelicitou, ele proporcionou uma transição que não foi transitiva na sua totalidade. Você construiu um regime político baseado em alguns aspectos que estão agora desmoronando. Eu acho que, por exemplo, esse padrão de política baseado no financiamento privado empresarial de campanha, ele não tem possibilidade de sobreviver na política brasileira e oferecer ao povo brasileiro uma alternativa. Então, na minha opinião, hoje se fina um padrão de política e, evidentemente, a adoção de um novo padrão de política não se resolve num esforço de rearranjo no interior das elites dominantes. A crise no Brasil é muito profunda para que ela possa ser resolvida satisfatoriamente com a prática tradicional na política brasileira de um rearranjo entre as elites, que nos momentos de crise procuram se antecipar aos riscos de mudança profunda. E eu acho que, se você analisar os acontecimentos de 2015, que é exatamente a pergunta que você está me fazendo, você vai perceber o seguinte: o primeiro ato político de 2015 foi a posse da Dilma, no seu segundo mandato. Já na fotografia da posse, você podia ver que estava antecipado o agravamento da crise. Porque, inclusive, a presença ali, por exemplo, da rainha do agronegócio, como uma das ministras, do Joaquim Levy como ministro, que sai da alta burocracia do maior banco privado para administrar o tesouro. Então ali já foi uma embocadura torta.
se imaginava que aquilo ali podia possibilitar um rearranjo da política, o resultado é esse que você viu ao longo desse tempo. Depois teve a emergência durante esse ano dessa figura rasputinesca do Eduardo Cunha, que praticamente dominou o cenário político brasileiro desde que foi eleito presidente da Câmara dos Deputados até agora, quando está em vias de ser defenestrado. Mas nesse período todo, você teve a política atrelada a essa figura. E, evidentemente, num quadro onde a crise do governo, a crise econômica, a crise social, a crise política, a crise ética, um feixe de crises que nos leva à situação de hoje, que é uma situação profundamente complicada. Evidentemente, é difícil prever como é que vai evoluir, porque apesar de algumas variáveis que você pode observar claramente a evolução dos problemas que vão aparecendo, tem alguns pontos fora da curva, fora do controle de todos. Todas as tentativas de montar uma solução, me lembro que a uma certa altura o Renan Calheiros, presidente do Senado, lançou a Agenda Brasil. Todos imaginavam, de repente vai haver uma confluência de forças, não durou uma semana. O PMDB do Michel Temer, a ponte para o futuro, também não prosperou. O que você está vendo nos últimos dias é o PMDB posto na berlinda por conta de operações da Lava Jato, que é uma variável fora do controle de todos. Eu acho que nós estamos nos aproximando da situação muito parecida com o que a Itália viveu no tempo da Operação Mãos Limpas, com o risco de desmoronamento do sistema político partidário brasileiro a curto prazo. Esse é um problema complicadíssimo. Né? Na Itália resultou em Berlusconi. Pedro Celestino, e no teu ponto de vista, como você explica 2015? 2015, na verdade, começou em 2013. 2015 começou quando a presidente, no auge da sua popularidade, ousou enfrentar o sistema financeiro, autocraticamente baixando a taxa de juros e determinando aos bancos públicos que assim o fizessem. Nesse instante, no auge da sua popularidade, com uma popularidade maior do que Lula teve, Fernando Henrique teve nos tempos de bonança, se transformou em inimiga dos rentistas. Como é uma presidente, que eu digo, autista, que é cheia de certezas, não promove as articulações políticas necessárias a sustentar as suas posições, por mais bem intencionadas que sejam, passou a ser alvo de um ataque sistemático que nós vimos nas manifestações de junho, que hoje ninguém mais se refere a elas. As manifestações de junho, que começaram como uma manifestação do movimento do passe livre, um movimento de estudantes pedindo tarifa zero para andar de ônibus, após a repressão da polícia paulista, se transformou num movimento pela democracia e, no momento seguinte, capturado pelas forças conservadoras, passando a ter dimensão nacional, já com outra agenda, uma agenda contra o governo, contra a visão Dilma. De lá para cá, ela passou a ser sistematicamente combatida. Erros houve e há em grande escala, porque, como eu digo, é uma visão autista. Mas o que está por trás disso é o desmonte de um projeto de país. Não se trata de discutir competência ou não da presidente da República. Se trata de desmontar um projeto de país. Nós estamos a assistir o desmonte da economia brasileira. Porque esse ano de 2015 foi um ano paralisado, como bem disse o Léo, pelo personagem principal dessa crise política, o Eduardo Cunha, a propor pautas-bomba.
Nós chegamos a uma situação fiscal em 2015 pior do que a de anos anteriores, se propôs um ajuste que significou um estelionato eleitoral, porque a presidente fez campanha com uma proposta que acabou por adotar. A proposta do Aécio era a proposta do ajuste e denunciava equívocos da política macroeconômica. Ela adotou a proposta do adversário e se fragilizou na sua base. A que você atribui isso? Ao autismo da presidente? Ao autismo da presidente. Porque você, de alguma maneira, lembrou que a política de redução da taxa de juros praticada em determinado momento do primeiro mandato de Dilma teria contrariado o setor bancário. Mas, na montagem desse segundo governo, justamente parece que o ponto de apoio principal de Dilma, pelo menos houve essa intenção, foi a nomeação de Joaquim Levy para o Ministério da Fazenda. Porque ela quis o autismo reconquistar a confiança do mercado. Quando eu digo que a visão é autocrática, é porque ela fez a redução da taxa de juros ao mesmo tempo que promoveu desonerações de impostos para a indústria, como se estivesse a ler um livro. Se eu fizer isso, eu ganho o apoio do capital produtivo. Receita de bolo. Aí eu passo a ter uma base sólida para poder avançar. A Fiesp não é contra o aumento da taxa de juros, eu vou baixar a taxa de juros e assim eu ganho o apoio da Fiesp. Lê do engano, porque ela feriu interesses que estão enraizados na estrutura de poder do país. Ela fez o que o Lula não ousou. O Lula em nenhum instante colidiu com o capital financeiro. E ela, ao ser obrigada a recuar, foi capturada pelo mercado. A política econômica deste governo é a política do mercado. Não obstante isso, o mercado quer derrubá-la. Esse é o impasse hoje. Nós estamos hoje diante de um processo de captura do Estado sem voto. E nós vivemos um regime presidencialista. Mau desempenho de governante não enseja sua substituição. Ela tem 10% de popularidade. Paciência. Vamos conviver com esse desastre mais 3 anos. Ou a sociedade se mobiliza e pressiona o governo para mudar de rumo. É o que nós estamos fazendo. O capital produtivo e os trabalhadores se uniram diante dessa crise e há cerca de 20 dias lançaram um documento à nação, que foi entregue a ela ontem, Compromisso pelo Desenvolvimento. Signatários, todas as centrais sindicais brasileiras, a CNI, a Anfávia, a ABIMAC, a ABIT, a ABRINC, a Associação Comercial do Rio de Janeiro, a Associação Comercial de São Paulo, a Associação Comercial de Minas Gerais, o Clube de Engenharia, o Sinaenco, a Federação Nacional dos Engenheiros, todos os setores ligados à produção, com uma proposta de relançar a economia. O que nós estamos a discutir hoje é se mantemos esse projeto com todas as debilidades, com todo o autismo da presidente, que é o projeto de construção do país, ou se nós vamos regredir 60 anos, porque o que quer a agenda do mercado, ao capturar o Estado sem voto, é acabar com qualquer projeto nacional, é tornar o Brasil simples fornecedor de matéria-prima para os Estados Unidos e Europa. Léo Lince, eu vejo que eu ia fazer aqui uma pergunta, a gente volta depois, que eu quero conhecer um pouco dessa proposta de relançamento da economia apresentada aí por um conjunto de entidades, conforme referência do Pedro, mas eu vejo que você ficou querendo justamente fazer uma parte, você também fique muito à vontade, viu, Pedro? Tudo bem, eu acho que eu concordo com o Pedro Celestino, quando ele coloca o ano de 2013 como o ano inaugural da qualidade política dessa conjuntura de crise.
mas talvez por razões distintas da que você levanta. Porque um amigo comum nosso de algum tempo, de saudosa memória, Carlos Nelson Coutinho, que era um estudioso sério do Gramsci, talvez um dos mais importantes estudiosos de Gramsci no Brasil, certamente, no mundo inteiro, respeitadíssimo, ele fazia uma avaliação numa situação semelhante à situação de junho de 2013, as grandes manifestações, gigantescas manifestações, onde ninguém hegemonizava, não havia uma hegemonia de ninguém naquela manifestação, uma explosão de descontentamento e de insatisfação vinda de baixo da base. Ninguém controlava aquilo e ninguém se sentia também interditado, porque geralmente quando tem alguém que controla, alguém logo se sente interditado. Todos procuraram se apossar daquilo, inclusive a Dilma, o governo, as classes empresariais, todo mundo, os políticos mesmo que estavam à frente de governos que foram diretamente tocados, como o caso do governador de São Paulo, Alckmin, e o prefeito do PT, o Haddad, que foram exatamente os que ficaram no foco daquela ideia dos 20 centavos do aumento da passagem, tiveram que recuar. Mas na realidade ali eu vi a explosão semelhante ao que nós conhecemos em maio de 68 na França. Ou, para retornar historicamente a um período mais anterior ainda, a 1848, quando Marx escreveu o Manifesto Comunista. São períodos da história onde você tem erupções profundas, deslocamento das camadas profundas e, evidentemente, abre uma conjuntura onde as forças todas habituadas ao controle da política, seja de classes dominantes, desde partido político, sindicato, federação de sindicato, ficam atordoados diante da emergência de novidades. E tanto em 1848, que produziu abalos no mundo inteiro, não teve nenhuma revolução. E em 68 também não teve nenhuma revolução. Não teve alteração imediata na correlação de forças políticas, mas teve, depois de cada um desses 3 acontecimentos históricos universais, situados em séculos distintos, mudanças profundas na cultura política. Partido e sindicato foi uma coisa que passou a existir com influência real depois de 1848. Depois de 1968, nós vimos uma miríade de movimentos sociais que antes não tinham expressão. Nós estamos vivendo uma época desse tipo, na minha opinião. Alguns analistas da política, inclusive de elevada catadura, já captaram a existência disso. Um deles é o Papa Francisco, que, por exemplo, nessa última encíclica, afirma categoricamente que a gente não está vivendo uma época de mudanças, nós estamos vivendo uma mudança de época, onde tem um transtorno generalizado da compreensão política. E essas propostas todas, mesmo alicerçadas por setores mais variados, com força efetiva, não resultam politicamente porque não adquiriram um grau de compreensão sobre a natureza da crise que nós estamos vivendo. Esse é o desafio do momento. E é muito complicado para todos. Eu não estou falando a partir do ponto de vista de quem diz, olha, ali existe um agente político que está sabendo o que está acontecendo. Eu citei o Papa, que evidentemente tem tocado o primeiro violino da política internacional, com poucas figuras no mundo de hoje. Podia citar, por exemplo, as reflexões do Piketty sobre exatamente esse assunto que te preocupa muito, Pedro, que é a financiarização, a hegemonia absoluta do capital financeiro. Isso é um problema que precisa ser debatido com mais profundidade nessa crise. E continuaremos a debater, Léo Lince e Pedro Celestino. Apenas faremos um breve intervalo nesse momento, mas voltaremos em seguida com esse interessantíssimo papo sobre a nossa crise brasileira e, por que não dizer, mundial. Já já estaremos de volta. Talvez fosse bom pensar no amanhã utilizando melhor o nosso petróleo de hoje, antes que tudo isso acabe. O petróleo tem que ser nosso! Estamos de volta com o nosso programa Debate Brasil, hoje conversando sobre o nosso momento político com o engenheiro Pedro Celestino e o cientista político Léo Lince. Antes de voltar a palavra aqui aos nossos convidados, quero lembrar que todos os nossos programas Debate Brasil encontram-se disponíveis no YouTube.
Lá você encontrará não só esse programa com Pedro Celestino e Léo Lince, como todos os demais programas que temos realizado nesses últimos tempos. Pedro Celestino, no último bloco, você lembrava que foi apresentada à presidente Dilma uma proposta para o relançamento da economia brasileira. E você lembrava também que, de alguma maneira, o que está em jogo nesse momento é a preservação ou não de um projeto nacional. Você citou, inclusive, vários exemplos de movimentações onde setores do capital internacional, aliados muitas vezes a setores do capital nacional, de alguma maneira apostam firmemente no aprofundamento, na verdade, do modelo liberal. Você não acha que essa oportunidade do projeto nacional, de alguma maneira, pelo menos nos últimos anos, inclusive durante o período dos governos Lula, de alguma forma não foi afastada? Não, eu acho que você está equivocado, porque você teve, ao longo dos últimos 12 anos, você teve um aumento do papel do BNDES no financiamento de atividades produtivas. Não por acaso o BNDES é alvo da campanha de desmonte do Estado, porque o BNDES é um elemento essencial no desenvolvimento da produção brasileira, tanto no campo industrial como no campo do agronegócio. O que está em jogo é o petróleo, o que está em jogo é o pré-sal, o que está em jogo é o nuclear, o que está em jogo é a possibilidade do Brasil, sendo uma das 10 maiores economias do mundo, ser um participante de primeira linha no Concerto das Nações ou voltar à condição de dependência absoluta de grandes mercados consumidores, particularmente os Estados Unidos e a Europa. Por isso que é orquestrada a chamada Ponte para o Futuro, a que se referiu o Léo Lince aqui, que é o documento que o PMDB lançou, na verdade é a volta ao passado. É a adesão incondicional ao projeto dos Estados Unidos para recompor a sua hegemonia no seu quintal, que é a América Latina. É o desmonte do Mercosul, é a adesão à NAFTA, ao Acordo de Livre Comércio com os Estados Unidos, o Acordo de Livre Comércio com a Europa, é a aliança famosa da panela de barro com a panela de ferro, em que nós somos o barro. Só que nós temos extensão territorial, recursos naturais e população. Estamos condenados a ter um projeto nacional. Projeto nacional esse que passou desde 30 até os anos 90 por várias situações, vários regimes, mas com um certo norte. De 90 para cá, o que se discute no Brasil é uma visão neoliberal de desmonte do Estado, de desmonte de qualquer proposta de desenvolvimento autônomo ou associado, é desmonte mesmo, ou uma proposta de desenvolvimento que incorpore o seu próprio povo. Então, ou é um desenvolvimento econômico, social e economicamente inclusivo, ou é um desenvolvimento econômico absolutamente dependente. Críticas haverá ao Lula, críticas há muito mais sérias em relação ao governo Dilma, particularmente nesse segundo mandato, em que ela foi, no meu modo de entender, absolutamente capturada pelo capital financeiro. Levi é o capital financeiro, Levi é o mercado. Levi hoje disse que Bolsa Família é Bolsa Família, meta é meta, eu estou com a meta. A Levi pouco importa cortar o Bolsa Família. A Levi interessa ter o juro estratosférico que garante a remuneração do rentista. Quando você vê a indústria brasileira
perdendo participação na produção. Cai de 30% para 9%. Quando você vê a Cosipa demitindo 8.000 funcionários, 200 engenheiros, deixando de fabricar chapa grossa, o que significará importar aço da China, quando a construção naval for relançada, é um retrocesso de 60 anos, não é um retrocesso de 10. Como inverter? Quando você vê Bendini na Petrobras abrindo mão do papel de âncora do desenvolvimento industrial brasileiro que a Petrobras tem desde a sua criação, e diz ao mercado sorridente que dentro de 4 anos a Petrobras será uma empresa menor, enxuta, dando bom resultado para os seus acionistas, ele quer uma empresa de petróleo como a do Kuwait, que exporte petróleo bruto e importe derivados e que nós abramos mão da petroquímica, de toda a cadeia produtiva ligado ao petróleo e gás. Isso é o Bendini. Por isso não é criticado. Por isso se diz que a Petrobras é uma empresa falida. Quando é uma empresa que descobriu as maiores reservas do planeta dos últimos 30 anos. Está endividada, sim. Não é por causa da Lava Jato que ela está endividada. Ela está endividada porque investe na produção de petróleo, investe na petroquímica e, criminosamente, esta administração da Petrobras paralisou todos os investimentos em vias de conclusão que a Petrobras tinha desenvolvido nos últimos anos. Mas, Pedro, como inverter esse processo? Você fez referência eu defendo o mandato ao documento. Eu defendo o mandato da presidente. Você fez referência, Pedro? Porque o regime é presidencialista. Eu defendo, mas eu sou contra essa política. E acho que só a sociedade, e aí eu digo, o capital produtivo e os trabalhadores se associaram, deixando de lado suas divergências, e apresentaram ontem, seja no Fórum do Trabalho, em reunião de manhã, com os ministros Rossetto e Armando Monteiro, seja à tarde, em reunião com a presidente, com Jacques Wagner, com Rossetto, com Armando Monteiro e Nelson Barbosa, apresentaram um documento que tem o título de Compromisso pelo Desenvolvimento. Em relação ao problema fiscal que, no ponto de vista liberal, ele é crucial nesse momento de ser resolvido. Qual é o posicionamento do documento? Nós somos contra essa política de juros, porque o problema fiscal está intimamente ligado a essa taxa de juros estratosférica. Então, o documento faz menção, o primeiro ponto do documento, que é mudar essa política de juros. O documento propõe relançar investimentos na área de petróleo e gás, relançar investimentos na área de habitação, para recuperar o emprego, para aumentar a arrecadação. Está caindo a arrecadação do Brasil em termos nominais. Não é só em termos reais, descontada a inflação, está caindo em termos nominais. Nos meus quase 50 anos de atividade profissional, eu não assisti a paralisia tão grande da economia como estou assistindo agora. E você acredita que o governo tenha condições, nesse momento, de aceitar essas propostas, no momento onde ele é pressionado, inclusive, pela ameaça de um impeachment? Isso é um jogo da política. Vai depender da força da sociedade de empurrar esse governo para uma solução de política econômica que atenda minimamente aos interesses nacionais. Ou não, vamos nos entrincheirar para, em 2018, propor a mudança dessa política. Porque hoje o que existe é a política de atender ao interesse do capital financeiro. Léo Lince, você se referiu à gravidade da nossa crise atual. Me parece que você faz menção não somente às dificuldades de Dilma no governo, mas a um processo de deterioração da política no país que já há algum tempo é apontado por alguns analistas. Você acredita numa reversão desse quadro no curto espaço de tempo? Olha,
Eu acho que tem dificuldades políticas determinadas pela existência de um quase divórcio, um afastamento entre o estado de espírito que amadurece ou azeda na base da sociedade e os diferentes instrumentos de representação política, que hoje estão operando com lógicas muito diferentes. Poucos são aquelas forças políticas que, a partir de uma avaliação concreta da profundidade da crise, das possibilidades de um projeto nacional, por exemplo, chegar, emergir. Então, você tem um quadro marcado por um processo de fragmentação muito generalizado de forças políticas em todos os espectros da disputa política. Se você, e o problema todo não está na existência ou não de diagnóstico sobre a existência da crise, a profundidade dela, a possibilidade de sair, a potencialidade do país. O problema é que você não consegue nunca estabelecer elementos que possam conjuminar essa variação com a transformação disso numa força política real. E evidentemente isso tem a ver com a incompreensão sobre a natureza da crise que nós estamos enfrentando. Trazendo para um assunto que eu tenho maior domínio do que o da economia, essa discussão da economia, por exemplo, reforma política. É uma coisa, todo mundo é a favor da reforma política, ela nunca sai de pauta, e quando entra de pauta não é aprovada. E as discussões, por exemplo, o PT sempre teve documentos aprovados em seus congressos muito importantes, favoráveis à reforma política profunda. Inclusive com perspectivas que, na minha opinião, poderiam efetivamente ajudar a resolver o problema. A favor de financiamento público de campanha, a favor de lista, a favor de uma série de mudanças profundas, que inclusive tem formulações na sociedade, como essa da Projeto Popular de Iniciativa de Lei, encabeçado pela CNBB, a Ordem dos Advogados do Brasil, e um leque imenso de entidades, com posições mais ou menos semelhantes. Só que o que acontece com o PT é que ele defendia esses documentos no seu Congresso. Quando chega a votação, mais de uma vez, na pauta do Congresso Nacional, eles têm recuam dos próprios documentos que fazem. Não avançam. Porque tem que conservar a governabilidade, a base de apoio do governo, tem resistência nisso, e não praticam. Esse tipo de impasse é que dificulta a realização de qualquer proposta, inclusive dessa, de um projeto nacional de economia. Quer dizer, as direitas também estão divididas, apesar de quem está serra de cima, quem está com o poder econômico, tem muito mais facilidade, até porque, se nada mudar, eles continuam ganhando, não perdem com isso. Mas, na realidade, você vive um quadro onde você não consegue, agora mesmo com o agravamento da crise, todas as tentativas de encontrar elementos políticos para botar em voga as soluções que eles imaginavam que podia ajudar a resolver, do ponto de vista da direita, ou do ponto de vista da centro-direita, ou do neoliberalismo, não consegue. Porque a qualidade, a má qualidade, o desmoronamento dos agentes políticos, isso é uma coisa que dá uma conotação geral à crise política. Os sindicatos mesmo, as centrais sindicais, são muito desmoralizadas, inclusive perdendo base de apoio. Nós estamos vivendo situação de aceleração de desemprego. Os últimos dias têm mostrado isso de maneira clara. Mesmo, quer dizer, quando o PT assumiu o governo, você deve se lembrar bem disso, lá atrás, o primeiro governo do Lula, 2002, 2003, aquela fase de transição, quando tinha aquele palácio lá em Brasília reservado para as equipes do governo do Fernando Henrique e do novo governo Lula, de transição, o Celso Furtado, bela memória, certamente uma figura indispensável na discussão de qualquer projeto nacional no Brasil. Ele frequentou ali e disse assim, olha, eu não estou vendo a música da mudança aqui. Já estava ali o Palocci, naquela discussão de você contemporizar. Essa que é a grande tragédia, eu acho, inclusive, do ciclo do PT no governo. Ele conseguiu desmontar os instrumentos sociais de mudança que o levaram a assumir o poder político, e isso entrou num processo de degradação que hoje é uma coisa portentosa, mas uma portentosa ruína. Os últimos, desde 2013, as manifestações de massa, a presença do PT é quase inexistente ou até hostilizada. Imagina que isso, para um partido que foi o mais importante partido da esquerda da história brasileira, é uma tragédia. Não só para os petistas, mas para a democracia e para o Brasil. Mas é uma realidade que qualquer um que observar não pode deixar desaparecer. O segundo mandato do governo Dilma é efetivamente na campanha do segundo turno, polarizada ali, com o resultado quase empatado, como muito bem disse o Pedro Celestino,
ela fez uma campanha pela esquerda, inclusive com relação a essa questão. E todos foram obrigados a constatar, logo depois que ela assumiu o governo e tomou as primeiras medidas, que ela praticou um violento experimento eleitoral. O André Sim já falou isso, todo mundo que é ligado ao PT, o próprio Lula falou isso lá, quando disse, ela falou que nem que a vaca tossisse, não ia mexer, e mexeu. Então, na realidade, o que acontece? Isso leva a um desgaste acelerado e profundo e uma incapacidade de retomar. É a desmoralização dos agentes políticos que estão tentando trabalhar essa crise no interior das instituições, de tal sorte que você hoje passa a depender de variáveis. A situação do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, hoje a popularidade está abaixo do nível crítico. O Cunha, na manhã de ontem, teve a sua casa cercada pela Polícia Federal. O Chico Alencar, que é o líder do PSOL na Câmara, disse o seguinte, olha, se uma autoridade tem a sua casa cercada pela polícia, ou deu ladrão na casa, ou tem ladrão na casa. E ele teve que escutar ali, calado, porque evidentemente é uma situação... O próprio nome dado pela Polícia Federal a essa investida, que é essa ligada ao Catilina, até quando nós temos paciência de tolerar uma coisa que todo mundo está vendo que é um absurdo total, e ele ali todo sereno. Então eu acho que a gente está vivendo um período, por isso que eu digo que se aproxima muito da situação vivida pela Itália. Não me tranquiliza isso, porque evidentemente é uma situação ameaçadora. Ela é uma situação marcada por riscos. Eu retorno à ideia de Gramsci. Quando ele fala de fim de ciclo, ele fala exatamente de um conceito que ele chama de interregnum, até usando em latim para dar uma nobreza ao conceito, que é um período onde tudo pode acontecer. É um período rico em figuras escabrosas, monstruosas, como nós estamos vivendo no Brasil, e uma dificuldade imensa de você se situar. E é no olho desse furacão que nós estamos hoje, nesse exato momento que estamos debatendo aqui, tem uma manifestação ali na rua. Na minha terra se diz que vaca não está conhecendo bezerro. Esse é um ditado que se aplica a esse momento. Mas nós vamos continuar essa conversa, mas vamos a um novo intervalo e dentro de instantes continuaremos aqui com esse papo tão instigante a respeito do nosso presente, mas principalmente do nosso futuro. Dentro de instantes voltaremos. As reservas do pré-sal estão estimadas em 10 trilhões de dólares. Quantia suficiente para erradicar todas as mazelas do nosso país. Estamos de volta com o nosso programa Debate Brasil, hoje conversando sobre o momento político nacional com o engenheiro Pedro Celestino e o cientista político Léo Lince. Pedro Celestino, no último bloco, ficou claro que você tem uma expectativa de defesa de um projeto nacional de desenvolvimento. Houve, inclusive, a apresentação à presidente Dilma de um conjunto de propostas reunindo entidades importantes, como o próprio Clube de Engenharia que você preside. Mas, para Léo Lince, pelo que eu entendi, há uma profundidade na nossa crise política que impede hoje, de alguma maneira, a formação de blocos de forças que sustentem uma alternativa plausível para a crítica. As próprias articulações liberais em torno do programa Agenda Brasil ou Ponte para o Futuro, do PMDB, parece que não surtiram o efeito esperado. Na verdade, o Brasil continua patinando nesta crise. Como é que você vê, especialmente, esse desafio da formação de blocos políticos, de maiorias políticas, para a viabilização de algum projeto de saída para a crise? Escuta, o Léo levanta bem essa questão de fim de ciclo, essa questão do desgaste das instituições, do desgaste da representação, do desgaste dos sindicatos, que teve, no caso brasileiro, aspectos particulares decorrentes da ascensão do Lula ao poder como representante máximo do movimento sindical,
e, de uma certa forma, o aparelhando para ser dócil ao Estado. Não é? Mas eu quero dizer que essa crise é uma crise mundial. A crise da representação não é uma crise propriamente brasileira. Ela é uma crise mundial. Ela é uma crise que atinge a social-democracia na Europa, ela atinge os Estados Unidos. Os Estados Unidos estão claramente numa situação disfuncional. Eles estão num processo eleitoral em que não tem um projeto hegemônico a propor ao mundo, e isso repercute no resto do mundo. A crise de 2008 do capitalismo, essa crise do sistema financeiro mundial, ela não foi resolvida. Ela se espraia pelo mundo. E hoje o mundo está diante de uma possibilidade de guerra que nós não assistimos desde 1945. Eu quero chamar a atenção que o que ocorre na Síria hoje pode sim se transformar em um conflito de grandes proporções. É sob este impacto é que nós temos hoje a crise brasileira, em que a potência hegemônica, que são os Estados Unidos, inegavelmente, aqui tem um projeto de desmonte para subordinar o Brasil ao seu interesse geopolítico maior. Isso é que está em jogo no Brasil. É desmontar a ideia de integração regional, acabar com a ideia de Mercosul. Se puder renascer a rivalidade com a Argentina, é o melhor dos mundos. Acabar com qualquer proposta de ascensão social e colocar o Brasil firmemente alinhado ao interesse geopolítico dos Estados Unidos. Por isso é que a sociedade brasileira está tão radicalizada. Desde 64 não se assiste a isso no Brasil. A direita no Brasil, que nunca aceitou a democracia, colocou a sua cara. Em São Paulo, a direita é claramente a favor da ditadura. Ela não tolera sequer o PSDB. O PSDB, para a direita paulista, é um simples instrumento para chegar ao poder. Porque ela é contra qualquer direito social, ela é contra a ascensão social, ela é contra a presença do Estado na economia, ela vê em tudo dedo dos comunistas, ela está ainda sob a ótica da Guerra Fria. E a nossa mídia reflete isso. A nossa mídia tem uma postura que é claramente antinacional. Eu acho que se nós analisarmos a crise política que ocorre aí, sem analisar o que ocorre no mundo, nós vamos ficar perdidos como cego em tiroteio. Léo Lince, desde os anos 90, a gente vive no Brasil, de alguma maneira, uma nova era. A era do neoliberalismo. O Fernando Henrique, principalmente, depois do Collor, estabeleceu uma moldura, podemos dizer, institucional, administrativa, sob o ponto de vista do Estado, macroeconômica, que de alguma maneira teve continuidade nos anos Lula. Lula procurou avançar em políticas sociais, mas de alguma maneira respeitando, podemos dizer, essas regras do jogo estabelecidas nos anos 90. O Pedro reivindica, pelo que eu entendi, uma perspectiva voltada para um projeto nacional. A isso eu me referi um pouco atrás, sob o ponto de vista de se já não perdemos esse momento histórico, ou, talvez mais complexo, como poderíamos fazer para recuperar um projeto nacional? Ou, frente à questão da crise mundial, essa ideia de um projeto nacional poderia estar superada? Qual é a sua posição sobre essa perspectiva, procurando olhar um pouco para frente para responder à nossa crise? Em primeiro lugar, eu queria concordar com o Pedro Celestino sobre essa ideia de que essa crise da representação é uma crise mundial. Inclusive, eu acho que esse processo da financiarização, o domínio absoluto do capital financeiro é um fenômeno mundial e ele, inclusive, está na raiz
desse tipo de crise. Na realidade, você tem hoje um grau de concentração tão grande do capital que, de repente, o sujeito se imagina capaz de comprar tudo, não precisa mais disputar a influência popular. Você vê que tem um processo que o nosso Carlos Nelson Coutinho chamava de americanalização da política mundial, que é esse padrão dos negócios predominando sobre a disputa de ideias e de projetos. Agora, voltando para o desafio colocado por você nessa questão, eu acho que o Pedro Celestino está, inclusive, num lugar interessante do ponto de vista de travar essa batalha, que é na frente de uma entidade importante. Eu acho que, no caso da situação brasileira especificamente, sempre que nós enfrentamos crise tão profunda de desgaste do sistema de dominação política, como foi no tempo da ditadura civil-militar, a ideia básica é que tem que se retornar a um padrão de que o soberano da política, que é o povo, tenha condições de se manifestar. Num quadro em que a representação está em crise, a estrutura sindical está em crise, em geral, você retorna às chamadas estruturas intermediárias de poder da sociedade. Aquelas que têm uma vivência concreta, ligada à produção, ligada à vida. Todos nós que vivemos esse período, e aqui nós todos vivemos, a resistência democrática à ditadura, sabe o papel que teve a Igreja, a sua capilaridade, a CNBB, a ABI, saudoso Barbosa Lima Sobrinho, a OAB, figuras como Sobral Pinto. Essas estruturas intermediárias, elas sentem o drama do povo, sentem as dificuldades que o país enfrenta e conservam a condição de estruturas intermediárias de poder. Num momento de crise como esse, essas estruturas são mais importantes que os partidos políticos na retomada de iniciativas de discussão concreta e de capacidade de dar vazão à insatisfação que vem da base, que tem que ser direcionada para construir polos de condensação dessa proposta política capaz de ter uma saída de crise. Porque hoje o que nós estamos presenciando é o seguinte: todos aqueles que estão ali de posse de instrumentos tidos formalmente como muito importantes de poder, mesmo a grande mídia que monopoliza, que está hoje preocupada inclusive com a emergência de umas redes sociais fora do seu controle estrito, tendo que administrar isso. Todas as pautas reacionárias postas em prática nesse fim de ciclo, tipo, por exemplo, tudo que o Cunha patrocinou como debate majoritário na Câmara dos Deputados, questão indígena, questão quilombola, questão das mulheres, o aborto, a questão dos direitos civis na área do LGBT, ele agrediu quase todos os movimentos que existem na sociedade, que têm uma certa importância. Eu acho que a saída dele da condição de presidente da Câmara, que foi uma figura que pôde catalisar esse pensamento de direito e dar uma maioria dentro do parlamento, que não é verdadeiramente uma maioria na sociedade. Tem uma diferença muito grande entre essas duas coisas. Pode parecer que é a maioria, mas pode não ser. Eu acho que se ele sai, vai haver uma reversão, uma espécie de volta do cipó no lombo de quem mandou dar, em cada um desses pontos. E isso pode ser um ponto que as estruturas intermediárias de poder, buscando se articular, você já tem dentro do processo político brasileiro algumas iniciativas que podem servir de leito para a condensação de uma força política nova. Agora, tem que perder as ilusões que o governo pode fazer isso. Esse governo está definitivamente incapacitado de se mexer nesse tipo de discussão. É por isso que essas manifestações, vocês perceberam claramente que as manifestações para impeachment do domingo passado foram muito fracas, foram bem mais fracas do que as que aconteceram em março, desse ano. Não chegou a 10%. Era de se esperar que elas fossem muito grandes, porque foi desencadeado já o processo. Por quê? Porque boa parte das pessoas que foram e que deram, digamos assim, uma presença popular de segmentos mais de classe média alta, estavam contra a corrupção. Era esse que a pesquisa da Datafolha mostrou que eles foram porque a corrupção era o fator principal, que está realmente uma coisa espantosa. É o sistema político, é uma coisa, corrupção sistêmica, larvar, antiga, não foi inventada pelo PT, mas o PT sentou no bonde, na janelinha e deu continuidade. E, evidentemente, as pessoas que têm esse exame não vão na manifestação porque o cunha de locomotiva do impeachment e de uma crítica contra a corrupção não tem credibilidade alguma. Assim como acho que essas manifestações programadas para hoje também não serão numerosas,
numerosas, porque é difícil você misturar. Uma coisa é você ser como um democrata contra o impeachment, porque acha que o impeachment, no caso, não se aplica. Está sendo uma coisa golpista, articulada por quem desconhece o resultado da eleição e quer exatamente se valer de uma situação de crise agravada, de impopularidade do governo, para produzir uma mudança. Mas a defesa do governo, certamente muitas pessoas que estão aí nessas centrais sindicais que assinaram esse documento estão conflitadas terrivelmente com as medidas tomadas pelo governo de obstáculo aos direitos que foram adquiridos duramente, do arroxo salarial, desse ajuste fiscal. E tudo isso, nenhuma dessas pessoas que se disporiam aí na rua para lutar contra o impeachment está satisfeito com essa dimensão de governo. Portanto, eu acho que eu imagino que nós vamos nos encaminhar. Eu não sei se de imediato, porque isso também é uma questão, o tempo da política. Quando você fala da falência histórica de um modelo, fim de ciclo de um modelo, de um padrão de política financiado por grandes empresas, você fala de falência histórica. Falência política é outra coisa, é quando os polos contrariados, por isso, conseguem se articular e criar uma alternativa, um projeto de alternativa política. Enquanto você não cria isso, a falência histórica continua a se desenvolver como interregno, como essa situação caótica, uma conjuntura que muda a cada dia, as pessoas ficam sem saber que nada adensa no sentido de uma solução, de uma alternativa. E a tarefa é essa. E eu acho que se existe algum tipo de ensinamento histórico, baseado na nossa experiência recente, é da organização a partir das estruturas intermediárias de poder, buscando proximidade não para cima com o governo, mas para baixo com a insatisfação popular, construindo alternativas políticas. Tendo a coragem, inclusive, de se situar como quem defende um futuro político, um futuro para esse movimento, que não tem a ver com você buscar um vetor resultante, com interesses dominantes que estão querendo buscar uma solução, porque senão você fica prisioneiro da mesma lógica que eu acho que ficou prisioneiro o governo do PT desde o primeiro governo do Lula e foi se acentuando. Não conseguiu efetivamente produzir as promessas que o levaram ao governo. Não conseguiu fazer isso. Esse eu acho que o Pedro Celestino está localizado num ponto importante, uma das estruturas intermediárias prestigiadas, ligada a uma categoria profissional importante, e as demais, tem que articular, é isso que tem que ser feito. É sobre isso que eu quero falar com você, Pedro. O Clube de Engenharia é uma entidade importante que encarna uma vocação, podemos dizer, desenvolvimentista para o Brasil. Nós temos pela frente o desafio de aglutinar forças para ou a recuperação de um projeto nacional que se perdeu no passado, ou a regeneração de um projeto nacional que tentou ser construída durante esses anos do governo do PT, mas não teve sucesso. Dependendo da visão, é possível compreendermos aí desafios diferentes. Mas o fato é que, olhando a nossa história recente, o último grande consenso que se deu no país, aparentemente, foi em torno dessas bases do chamado Plano Real, que justamente deu feição ao projeto liberal no país, com a sua onda de privatizações, desregulamentações, liberalizações, principalmente na área financeira. Um projeto nacional significa superar esse quadro. Como é que você vê nesse importante papel que, inclusive, o Léo Lince te delega como presidente do Clube de Engenharia, como é que você vê esse desafio de desmontar um consenso onde, aparentemente, todos concordam que dos anos 90 para cá, o Brasil teria melhorado. Mas, ao mesmo tempo, foi o período onde as bases para uma perspectiva nacional de desenvolvimento foram destruídas. Eu não tenho a sua visão de que isso tenha sido linear. Porque, mesmo no governo Lula, você tem dois períodos. Você tem o período Palocci e tem o período Manteiga. No período Manteiga, você tem o resgate de um compromisso pelo desenvolvimento. O Palocci é igual a Levin. Palocci é igual a tudo que vinha para trás. Mas Manteiga não é igual a Palocci. E a economia brasileira respondeu, sim, à proposta
de inflexão macroeconômica patrocinada pelo Manteiga no segundo mandato do Lula e durante boa parte do primeiro mandato da Dilma. O que nós assistimos hoje é um estelionato eleitoral, porque ela ganhou o segundo turno a duras penas, se comprometendo a manter esse projeto. O que implicaria, como bem disse o Léo, em acirrar contradições. E ela, por paradoxal que pareça, tem mais apetite para enfrentar as contradições do que o Lula, que era um conciliador. E a ruptura dela, quer dizer, a queda dela, começa quando ela se dispôs a enfrentar o capital financeiro e promover essa ruptura para dar uma base sustentável, sem fazer política. Pedro Celestino e Léo Lince, muito obrigado pela essa oportunidade de conversar sobre um tema tão complexo e tão indefinido como essa nossa atual crise política, social, econômica, e contemplar principalmente os nossos telespectadores com as lições e as reflexões que vocês nos trouxeram. Muito obrigado a vocês e muito obrigado principalmente a você, telespectador do nosso Debate Brasil. Foi um prazer tê-la aqui na nossa audiência. Muito obrigado.